Ouça esta mensagem essa noite. Quando Deus é tudo o que você tem agora, Napoleon Hill. Se Deus é tudo o que você tem agora, tome cuidado. É exatamente nesse momento que a maioria das pessoas toma a decisão que compromete os próximos anos da própria vida. Não parece um erro. Parece apenas sobrevivência. Mas é aqui que destinos começam a se inclinar silenciosamente para baixo. Talvez você esteja vivendo isso hoje. A pressão financeira apertando, respostas que não chegam, portas que não se abrem, mensagens que não retornam. A sensação de estar fazendo o que pode, mas ainda assim ver tudo travado. E então surge um pensamento perigoso, quase imperceptível. Talvez eu precise diminuir meus padrões, talvez eu precise aceitar menos, talvez eu precise fazer qualquer coisa para sair dessa. É nesse ponto que a mente entra em conflito. De um lado, fé. Do outro, medo. De um lado, propósito. Do outro, urgência. E se você não estiver atento, a urgência começa a comandar suas decisões. Napoleon Hill ensinou que derrotas temporárias são testes de persistência. Mas poucos percebem que esses testes acontecem principalmente no silêncio da noite, quando ninguém está olhando, quando só você e Deus sabem o que está passando pela sua cabeça. Quando Deus é tudo o que você tem, você está diante de um divisor de águas invisível. Ou você consolida sua estrutura interior, ou você permite que a pressão externa defina quem você se tornará. E a maioria das pessoas não percebe que o que está em jogo não é apenas dinheiro, oportunidades ou reconhecimento. O que está em jogo é identidade. Talvez você pense que está perdendo coisas, mas a pergunta real é: você está prestes a perder quem você foi chamado para ser? Hoje, você vai entender por que essa fase não é um abandono. É um teste estratégico. E existe uma decisão específica que separa aqueles que crescem sob pressão daqueles que diminuem para caber no medo. Agora preste atenção, porque o que você faz nas próximas semanas pode definir os próximos anos. O colapso invisível. Existe um colapso que quase ninguém percebe quando começa. Ele não faz barulho, não vem com anúncio, não aparece como tragédia pública. Ele acontece por dentro. É o momento em que a estabilidade externa desaparece e você começa a duvidar da sua própria estrutura interna. Você continua trabalhando, continua orando, continua tentando manter a postura, mas algo mudou. A confiança já não é automática. A motivação já não é natural. A esperança começa a depender de circunstâncias. E é aqui que o perigo se instala. Quando os recursos diminuem, quando as respostas atrasam, quando as pessoas se afastam, a mente começa a reinterpretar a realidade. Você começa a pensar que talvez tenha errado demais, que talvez tenha sonhado alto demais, que talvez Deus esteja em silêncio porque você não é capaz o suficiente. Perceba a sutileza disso. Não é um ataque direto contra a sua fé. É uma erosão lenta da sua convicção. E toda erosão começa com pequenas concessões internas. Você reduz sua visão para aliviar a frustração. Ajusta seu padrão para caber na escassez. Muda suas expectativas para não se decepcionar novamente. Napoleon Hill ensinava que a mente é o ponto de partida de toda realização. Mas o que ele também deixa implícito é que a mente, quando não é protegida, se torna o ponto de partida da própria limitação. O ambiente externo pode estar instável, mas o verdadeiro teste é este. Sua estrutura mental continua alinhada com o propósito ou começou a se moldar ao medo. Esse colapso invisível não começa quando você perde dinheiro. Começa quando você perde clareza. Não começa quando portas se fecham. Começa quando você começa a acreditar que elas nunca se abrirão. E isso é perigoso, porque decisões tomadas sob insegurança tendem a ser decisões de curto prazo. Agora pense comigo com honestidade.
Você está resistindo à pressão ou está se adaptando a ela? Está mantendo sua identidade ou está negociando quem você é apenas para sentir alívio momentâneo? No próximo ponto, vamos falar sobre a decisão silenciosa que a maioria toma nessa fase e que compromete não apenas resultados, mas o próprio destino. A decisão perigosa. Existe uma decisão que quase ninguém admite que está tomando. Ela não é anunciada em voz alta, não é confessada, mas começa a ser praticada em silêncio. É a decisão de buscar alívio em vez de crescimento. Quando a pressão aumenta e Deus parece ser tudo o que você tem, surge a tentação de encurtar o caminho. Você começa a pensar em soluções imediatas, atalhos que prometem resolver o agora, mesmo que comprometam o depois. Parece lógico, parece maduro, parece responsável, mas é aqui que muitos trocam propósito por sobrevivência. Napoleon Hill falava sobre derrota temporária e fracasso permanente. A derrota temporária testa sua persistência. O fracasso permanente nasce quando você aceita menos do que foi chamado para viver. E essa aceitação quase sempre vem disfarçada de prudência. Você começa a diminuir sua visão para não se frustrar. Começa a se contentar com pouco para não sofrer com expectativas maiores. Ajusta seus sonhos à escassez atual. E, sem perceber, sua mente deixa de operar pela fé e passa a operar pela limitação. Quando Deus é tudo o que você tem, essa é a hora em que sua fé deveria se tornar mais estratégica, não mais frágil. Mas muitos fazem o contrário. Eles usam a dificuldade como justificativa para abandonar a disciplina mental, para relaxar seus padrões, para aceitar qualquer oportunidade que apareça apenas para aliviar a ansiedade. E aqui está o ponto central. Escolher alívio em vez de crescimento cria uma sequência invisível de decisões pequenas que, somadas, reescrevem seu destino. Não é um grande erro que destrói uma vida. São concessões acumuladas. Pergunte a si mesmo com coragem: você está tomando decisões alinhadas com quem você deseja se tornar ou apenas com o desconforto que deseja eliminar? Porque no próximo ponto você vai entender algo profundo. Quando Deus é tudo o que você tem, Ele não está reduzindo seus recursos. Ele está revelando qual é o seu verdadeiro capital. Quando Deus é tudo o que você tem, você descobre qual é o seu verdadeiro ativo. E não é dinheiro, não é conexão, não é oportunidade externa, é convicção. A maioria das pessoas trata a fé como consolo emocional, mas fé, sob a ótica correta, é capital estratégico. É a capacidade de manter clareza quando tudo ao redor tenta confundir você. É a decisão de sustentar uma visão maior do que o cenário atual permite enxergar. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser cultivado pela repetição de pensamentos dominantes. Isso significa que fé não é sentimento passageiro. É disciplina mental aplicada diariamente. Quando você decide alimentar pensamentos de propósito, direção e crescimento, mesmo sob pressão, você está investindo no ativo mais poderoso que possui. Se Deus é tudo o que você tem agora, então você está sendo forçado a depender da fonte e não dos instrumentos. E isso muda tudo, porque instrumentos falham, pessoas decepcionam, planos atrasam. Mas quando sua base é espiritual e sua mente está alinhada com princípios eternos, você começa a agir a partir de segurança interna, não de desespero. Perceba a diferença. Quem age por desespero aceita qualquer coisa. Quem age por convicção seleciona, discerne e espera o tempo certo sem abandonar a disciplina. A fé verdadeira não elimina o esforço. Ela direciona o esforço. Talvez o que está acontecendo na sua vida não seja perda. Talvez seja reposicionamento. Deus remove distrações para que você desenvolva estrutura.
remove apoios frágeis para que você fortaleça a sua base. E enquanto parece que você está ficando com menos, na verdade você está sendo treinado para sustentar mais. Existe um princípio que poucos compreendem. Existe uma dinâmica que só se revela na escuridão. E é sobre isso que vamos falar agora, porque entender isso muda completamente a forma como você interpreta essa fase. Princípio do turno da noite. Existe um princípio que só se revela quando a noite chega. Eu chamo isso de princípio do turno da noite. Durante o dia, quando tudo está funcionando, quando há movimento, quando existem recursos e respostas rápidas, é fácil acreditar que você está avançando por mérito próprio. Mas é na noite, quando as luzes externas se apagam, que a verdadeira construção começa. O turno da noite é o período em que Deus trabalha naquilo que ninguém vê. É quando as distrações diminuem, quando os aplausos cessam, quando os apoios humanos se afastam. E nesse ambiente silencioso, algo profundo acontece. Sua visão é recalibrada. Durante o dia você persegue resultados. Durante a noite você é confrontado com motivações. Durante o dia você mede desempenho. Durante a noite você mede caráter. E se você não entende essa dinâmica, vai interpretar a noite como abandono, quando na verdade ela é treinamento. Napoleon Hill falava sobre a importância da persistência diante das derrotas temporárias. Mas o que poucos percebem é que a persistência verdadeira não é testada quando há estímulo externo. Ela é testada quando ninguém está reforçando sua decisão, quando a recompensa não é imediata, quando o esforço parece invisível. O turno da noite revela duas possibilidades: ou a escuridão gera clareza, ou ela gera compromisso com a mediocridade. Algumas pessoas, quando tudo aperta, começam a questionar seus valores, seus princípios, sua fé. Outras usam a mesma pressão para aprofundar raízes. A diferença não está nas circunstâncias, está na interpretação. Se Deus é tudo o que você tem agora, então você está no turno da noite. E nesse turno, sua tarefa não é correr atrás de qualquer oportunidade. Sua tarefa é fortalecer estrutura, é ajustar pensamentos, eliminar crenças limitantes que só eram mantidas porque o conforto mascarava fraquezas. Perceba algo importante: a escuridão não cria fraqueza, ela revela fraqueza. Assim como pressão não cria rachaduras, apenas evidencia onde já havia fissuras. Se nesse momento você sente medo, insegurança ou dúvida, isso não significa que você é incapaz. Significa que áreas internas precisam ser fortalecidas. E é aqui que a maioria falha. Em vez de usar a noite para se estruturar, tenta escapar dela. Busca distrações, decisões impulsivas, compromissos apressados. Mas quem foge da noite, foge do processo que o tornaria capaz de sustentar a próxima fase. Deus não remove recursos para punir você. Ele remove muletas para fortalecer suas pernas. Ele silencia vozes externas para que você aprenda a reconhecer a direção interna. Ele reduz apoios para que sua confiança não esteja dividida. No turno da noite, você aprende a agir sem aplausos. Aprende a continuar sem garantias visíveis. Aprende a decidir baseado em convicção, não em validação. E isso cria algo raro: estabilidade interior. Quando o dia voltar, porque ele sempre volta, você não será o mesmo. Se tiver usado a noite corretamente, você estará mais disciplinado, mais consciente, mais estratégico. E então oportunidades que antes teriam destruído você, agora poderão ser sustentadas. Mas há um teste ainda mais profundo que acontece nesse período. Um teste que vai além de resultados e toca diretamente na sua identidade. E é sobre isso que precisamos falar agora, porque essa próxima revelação define quem você realmente é quando tudo o resto desaparece. Teste da identidade. Existe um teste que só acontece quando tudo o que sustentava sua imagem desaparece. Eu chamo isso de teste da identidade.
Enquanto você tem dinheiro, posição, reconhecimento ou aprovação, é fácil acreditar que sabe quem é. Mas quando Deus é tudo o que você tem, essas camadas externas são removidas e você fica diante de uma pergunta inevitável: quem você é quando ninguém está validando você? Esse é um dos momentos mais decisivos da vida de qualquer pessoa, porque aqui não está em jogo apenas prosperidade ou sucesso, está em jogo coerência interna, está em jogo caráter, está em jogo alinhamento entre aquilo que você diz crer e aquilo que você realmente pratica quando está sob pressão. Napoleon Hill ensinava que pensamentos dominantes moldam a realidade. Mas o que são pensamentos dominantes, senão a expressão da sua identidade? Se você, no silêncio da noite, começa a se enxergar como derrotado, insuficiente ou atrasado, sua mente começa a trabalhar para confirmar essa imagem. Se você começa a se enxergar como alguém em processo, em treinamento, sendo preparado para algo maior, sua postura muda. E quando a postura muda, as decisões mudam. O teste da identidade acontece no invisível. Ele não é anunciado. Ninguém vai saber que você está sendo testado. Mas suas escolhas revelam o resultado. Você continua íntegro quando ninguém está olhando? Você mantém seus princípios quando seria mais fácil flexibilizá-los? Você sustenta sua visão quando o cenário contradiz sua expectativa? Quando Deus é tudo o que você tem, você descobre se sua fé era dependente de circunstâncias favoráveis ou se ela realmente estava enraizada em convicção. E essa descoberta pode ser desconfortável, porque muitas vezes percebemos que nossa segurança estava mais ligada ao que possuíamos do que a quem somos. Esse teste separa duas versões de você: a versão que precisa de aplauso para continuar e a versão que continua mesmo em silêncio. A versão que se define por resultados imediatos e a versão que se define por fidelidade ao processo. A diferença entre essas duas versões determina o nível de responsabilidade que você será capaz de sustentar no futuro. Talvez você esteja pensando que perdeu muito, mas e se, na verdade, você está sendo libertado de uma identidade frágil? E se Deus estiver removendo aquilo que sustentava uma imagem superficial para construir uma base sólida? Porque uma identidade construída sobre aprovação externa não suporta pressão prolongada, mas uma identidade fundamentada em propósito resiste a temporadas difíceis. O que você faz quando ninguém vê, constrói o que todos verão depois. O que você decide no silêncio molda o que se manifestará publicamente. Se, nesse período, você escolhe disciplina em vez de distração, clareza em vez de vitimismo, responsabilidade em vez de culpa, você está fortalecendo algo que nenhum cenário externo poderá destruir. O teste da identidade não é sobre provar algo para os outros. É sobre provar para si mesmo que sua fé não é circunstancial, que sua visão não é emocionalmente instável, que sua confiança não depende de confirmação constante. E aqui está algo profundo. Quando você passa por esse teste, você começa a agir diferente. Suas decisões deixam de ser reativas. Você não se move mais por desespero. Você se move por direção. E essa transição é silenciosa, mas poderosa. Existe ainda uma separação mais sutil que acontece nesse período. Uma linha invisível que divide pessoas que estão na mesma situação externa, mas que terão destinos completamente diferentes. E entender essa separação pode mudar tudo daqui para frente. A separação silenciosa. Existe uma separação silenciosa que acontece quando a pressão aumenta e Deus é tudo o que você tem. Ela não é anunciada, não é pública, não aparece nas redes sociais, mas ela é real. É a linha invisível que divide aqueles que encolhem daqueles que se fortalecem. Duas pessoas podem estar vivendo a mesma escassez, o mesmo atraso, o mesmo silêncio,
Externamente parecem iguais, internamente estão tomando decisões completamente diferentes. Uma começa a se adaptar ao medo, a outra começa a se ajustar ao propósito, e essa diferença, quase imperceptível no início, cria destinos opostos ao longo do tempo. A separação acontece nas pequenas escolhas. Quando surge a oportunidade de agir por impulso, você para ou avança sem pensar. Quando o medo sugere um atalho, você aceita ou sustenta seu padrão. Quando a frustração tenta dominar seus pensamentos, você alimenta a reclamação ou disciplina sua mente. Napoleon Hill ensinava que o hábito mental é o arquiteto do futuro. O que você repete internamente constrói o que você viverá externamente. E no momento em que Deus é tudo o que você tem, seus hábitos mentais ficam expostos. Se sua mente está treinada para a escassez, você verá a limitação em tudo. Se está treinada para propósito, você verá a oportunidade até na adversidade. Essa é a separação silenciosa. Alguns usam a dificuldade como justificativa para diminuir sua visão. Outros usam a mesma dificuldade como combustível para ampliar sua estrutura. Não é a pressão que define o resultado, é a interpretação da pressão. Há pessoas que, quando tudo aperta, começam a dizer para si mesmas que talvez não tenham sido chamadas para algo grande, que talvez seja melhor aceitar menos e evitar novas frustrações. E aos poucos vão moldando sua identidade à limitação. Sem perceber, estão escolhendo alívio imediato em vez de crescimento sustentável. Outras pessoas, no mesmo cenário, fazem perguntas diferentes. O que essa fase está me ensinando? Onde preciso fortalecer minha disciplina? Que crenças preciso abandonar? Que pensamentos precisam ser substituídos? Essas perguntas constroem estrutura. E estrutura sustenta a prosperidade quando ela chega. A separação silenciosa não acontece em um grande evento. Ela acontece hoje, agora, na forma como você decide pensar depois de ouvir esta mensagem, porque toda mudança começa na mente antes de se manifestar na vida prática. Quando Deus é tudo o que você tem, você não está em desvantagem. Você está em um ambiente de decisão pura, sem distrações excessivas, sem ilusões de controle, sem apoios instáveis. É você, sua fé, seus pensamentos e suas escolhas. E isso é poderoso. Mas tem um alinhamento que precisa acontecer para que essa fase se transforme em avanço real. Fé sem direção pode se tornar apenas expectativa. Disciplina sem fé pode se tornar frieza. O próximo passo é entender como unir essas duas forças de forma estratégica. Fé estratégica. Agora precisamos falar sobre fé estratégica, porque fé isolada, sem direção mental clara, pode se transformar apenas em esperança passiva. E disciplina isolada, sem fundamento espiritual, pode se transformar em rigidez vazia. Quando Deus é tudo o que você tem, essas duas forças precisam se unir de forma consciente, intencional e madura. Napoleon Hill falava sobre fé como um estado mental que influencia o subconsciente. Mas a fé que ele descreve não é emoção momentânea, é convicção repetida até se tornar programação interna. Sob a ótica da mentalidade do reino, isso ganha ainda mais profundidade. Fé não é negar a realidade. Fé é escolher qual realidade governará seus pensamentos. Se você permite que a escassez governe sua mente, suas decisões serão defensivas. Se você permite que o medo governe sua interpretação, suas ações serão reativas. Mas se você decide que sua mente será governada por princípios eternos, por propósito, por identidade alinhada com Deus, algo muda dentro de você antes de qualquer mudança externa acontecer. Fé estratégica significa treinar sua mente para pensar a longo prazo, mesmo quando o curto prazo é desconfortável. Significa proteger sua linguagem interna, porque a forma como você fala consigo mesmo molda sua percepção.
Se você repete constantemente que está atrasado, que perdeu oportunidades, que não é suficiente, sua mente começa a aceitar isso como verdade. E o subconsciente passa a trabalhar a favor dessa narrativa. Mas se você começa a declarar internamente que está em processo, que está sendo preparado, que está aprendendo algo essencial, sua postura muda. E quando a postura muda, você começa a enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas. Fé estratégica também envolve decisão prática. Não é apenas pensamento positivo, é ação alinhada com convicção. É continuar desenvolvendo habilidades mesmo quando não há reconhecimento imediato. É manter integridade mesmo quando ninguém está fiscalizando. É recusar atalhos que comprometem sua visão, mesmo que ofereçam alívio momentâneo. Quando Deus é tudo o que você tem, você está sendo chamado a agir a partir de princípios e não de emoções instáveis. Emoções mudam com o cenário, princípios permanecem. E quando suas decisões são baseadas em princípios, você constrói algo que não depende de circunstâncias favoráveis. Existe algo poderoso nisso. Quando você combina fé ativa com disciplina mental, você cria resiliência. E resiliência é a capacidade de continuar avançando sem perder direção. Você pode estar atravessando uma fase de limitação financeira, mas sua mente não precisa estar limitada. Você pode estar vivendo um período de silêncio, mas sua convicção não precisa estar enfraquecida. Fé estratégica é escolher confiar enquanto trabalha. É escolher perseverar enquanto aprende. É escolher manter visão enquanto ajusta métodos. E essa combinação produz maturidade. Maturidade espiritual não é ausência de dificuldade. É estabilidade em meio à dificuldade. É saber que a temporada atual não define o destino final. É compreender que pensamentos disciplinados hoje constroem oportunidades amanhã. Talvez você esteja esperando que algo externo mude para então se sentir seguro. Mas segurança verdadeira nasce quando sua mente está alinhada com propósito, independentemente do cenário. E quando isso acontece, você deixa de ser movido pelo pânico e começa a ser movido por direção. Existe ainda um princípio mais profundo que fecha esse ciclo. Um princípio que transforma perda em posicionamento e escassez em foco. Entender isso pode mudar completamente a maneira como você interpreta o que está vivendo agora. Lei da reversão. Existe um princípio que transforma completamente a forma como você interpreta esta fase. Eu chamo isso de lei da reversão. É quando aquilo que parece perda está, na verdade, criando foco. É quando aquilo que parece redução está gerando fortalecimento. É quando aquilo que parece atraso está construindo precisão. Quando Deus é tudo o que você tem, algo poderoso acontece. As distrações diminuem. E quando as distrações diminuem, sua atenção se concentra. Enquanto você tinha múltiplas fontes de segurança, sua confiança estava dividida. Parte estava em Deus, parte estava no dinheiro, parte estava nas pessoas, parte estava nas circunstâncias. Mas quando tudo isso é reduzido, sua dependência se torna pura. E dependência pura gera clareza. A lei da reversão funciona assim. A perda gera foco, o foco gera clareza. A clareza gera decisão firme. A decisão firme gera movimento estratégico. E movimento estratégico, repetido ao longo do tempo, gera transformação real. Perceba que muitos só alcançam alta performance quando não têm alternativa. Enquanto existem planos confortáveis, a urgência é diluída. Enquanto há apoios instáveis, a responsabilidade é compartilhada. Mas quando Deus é tudo o que você tem, você para de negociar sua disciplina. Você para de adiar ajustes. Você para de esperar validação externa. Napoleon Hill ensinava que grandes realizações exigem definiteness of purpose, definição clara de propósito.
E essa definição raramente nasce em ambientes confortáveis. Ela nasce quando você é forçado a decidir quem será, mesmo sem garantias. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que perdeu estabilidade. Mas observe com atenção. Você pode ter perdido distrações, pode ter perdido dependências frágeis, pode ter perdido ilusões de controle. E isso, embora desconfortável, é libertador. Porque quando nada mais pode controlar você, nada mais pode paralisar você. Se sua identidade não está mais amarrada à aprovação das pessoas, você age com mais ousadia. Se sua segurança não depende exclusivamente de dinheiro, você toma decisões mais alinhadas com propósito. Se sua fé não está condicionada a resultados imediatos, você desenvolve constância. A lei da reversão revela que aquilo que parecia estar contra você pode estar trabalhando a seu favor. Não porque a dor seja boa, mas porque a interpretação correta da dor produz crescimento. O que destrói a maioria das pessoas não é a escassez, é a interpretação equivocada da escassez. Quando você vê a limitação como prova de incapacidade, você se retrai. Quando você vê a limitação como fase de preparação, você se fortalece. E aqui está a chave final desta jornada. Esta temporada não veio para quebrar você, veio para definir você. Veio para purificar sua motivação, alinhar sua mente, consolidar sua identidade e treinar sua disciplina. Se hoje parece pesado, talvez seja porque está sendo sagrado. Talvez Deus esteja removendo tudo o que poderia competir com Ele na sua confiança. Talvez Ele esteja preparando você para sustentar algo que, na versão anterior, você não conseguiria manter. Continue alinhado, continue disciplinando seus pensamentos. Continue agindo com integridade, mesmo sem aplausos. O que está sendo construído agora não é visível, mas é sólido. E quando o próximo ciclo começar, você entenderá que esta noite não foi abandono, foi posicionamento, consolidação e alinhamento. Se esta noite parece pesada, não a trate como sentença, trate como consagração. Porque há noites que vêm para confundir, mas há noites que vêm para separar você da versão limitada que já não pode mais continuar. Quando Deus é tudo o que você tem, você está sendo conduzido a um ponto de definição. Não é sobre provar algo para os outros, é sobre alinhar quem você é com quem você foi chamado para se tornar. E esse alinhamento exige coragem silenciosa. Talvez ninguém esteja vendo o esforço que você está fazendo para manter sua mente firme. Talvez ninguém saiba das batalhas internas que você trava para não ceder ao medo. Mas existe algo sendo consolidado dentro de você. Cada pensamento disciplinado, cada decisão íntegra, cada momento em que você escolhe fé em vez de pânico, tudo isso está moldando sua estrutura. Prosperidade verdadeira não começa no dinheiro, começa na mentalidade. Começa quando você entende que seus pensamentos são sementes e suas ações são cultivo. Se você planta medo, colherá retração. Se planta convicção, colherá expansão. E o campo que você está cultivando agora é invisível, mas não é irrelevante. Napoleon Hill afirmava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Sob a ótica da fé, isso ganha profundidade maior. A mente concebe, mas o coração precisa estar alinhado. A crença precisa estar conectada com propósito e obediência. Não é apenas desejar prosperar, é se tornar o tipo de pessoa capaz de sustentar prosperidade com caráter. Esta fase não está diminuindo você, está refinando você, está eliminando dependências frágeis, está revelando onde você ainda precisava amadurecer. E se você escolher permanecer firme, disciplinado e alinhado, sairá desta temporada mais forte do que entrou. Não permita que o silêncio seja interpretado como ausência. Muitas das maiores construções acontecem longe dos olhos públicos. Muitas das maiores transformações acontecem antes de qualquer reconhecimento externo. Continue.
Mesmo que pareça lento, continue. Mesmo que pareça invisível, continue. Porque consistência sob pressão cria autoridade interior. Esta noite não é o fim, é o início de uma nova estrutura. E quando o dia clarear, você não será apenas alguém que sobreviveu. Será alguém que foi fortalecido, ajustado e preparado. Se esta mensagem falou com você, não ignore o que foi despertado aí dentro. Decida hoje que sua fé será estratégica, sua mente será disciplinada e sua identidade será alinhada com propósito. O que começa como uma noite pode se tornar o ponto exato onde sua vida mudou de direção. E lembre-se, quando Deus é tudo o que você tem o suficiente para reconstruir qualquer cenário. Decisão prática final. Agora existe uma decisão prática que precisa ser tomada, porque consciência sem decisão não transforma destino. Você ouviu, refletiu, reconheceu o que está acontecendo dentro de você, mas a pergunta é simples e direta. O que você fará a partir desta noite? Quando Deus é tudo o que você tem, você não pode mais viver de forma automática. Você não pode continuar reagindo ao ambiente como se fosse refém das circunstâncias. Existe um padrão que precisa ser estabelecido, um padrão mental, um padrão espiritual, um padrão de ação. A primeira decisão é proteger sua mente com intenção. Não permita que pensamentos de escassez se tornem padrão. Não permita que comparações destruam sua confiança. Não permita que atrasos temporários sejam interpretados como incapacidade permanente. Você precisa assumir responsabilidade pela qualidade dos seus pensamentos. A segunda decisão é alinhar suas ações com a versão futura de quem você quer se tornar. Não espere prosperidade para agir com disciplina. Não espere reconhecimento para agir com excelência. Não espere estabilidade para agir com maturidade. A prosperidade não cria caráter. O caráter sustenta a prosperidade. Talvez você esteja pensando que precisa de mais recursos para avançar, mas muitas vezes o que você realmente precisa é de mais clareza, mais foco, mais constância. Recursos ampliam o que já existe. Se sua estrutura é frágil, mais recursos apenas ampliarão fragilidade. Se sua estrutura é sólida, recursos se tornarão multiplicadores. Essa fase exige intencionalidade. Você acorda e decide como pensará, decide como reagirá. Decide que não permitirá que o medo dite seus próximos passos. Decide que não negociará seus valores por alívio imediato. Quando você faz isso repetidamente, algo começa a acontecer. Sua confiança deixa de depender de resultados rápidos. Sua segurança deixa de depender de aprovação externa. Sua fé deixa de ser discurso e se torna prática diária. E então, você percebe que aquilo que parecia ser escassez estava treinando você para governar com responsabilidade. Aquilo que parecia ser atraso estava ajustando seu ritmo. Aquilo que parecia ser silêncio estava fortalecendo sua percepção. O destino não é moldado por grandes momentos isolados. Ele é moldado por decisões consistentes sob pressão. E esta noite pode ser um desses momentos decisivos, não porque algo externo mudou, mas porque algo interno foi redefinido. Você não está abandonado, você está sendo posicionado. Você não está atrasado, está sendo preparado. E se mantiver sua mente alinhada, sua fé ativa e suas ações disciplinadas, verá que esta temporada foi o ponto exato onde sua estrutura se consolidou. Agora a decisão é sua. Permanecerá no modo sobrevivência ou assumirá a postura de construção?